Meus senhores, Portugal deve muito a este homem. A história da nossa democracia confunde-se com a sua história de vida. O Partido Socialista faz parte da sua vida. Os nossos ideais são a sua missão. Quando era jovem, não virava a cara aos desafios. Tinha coragem de lutar pela sua democracia, pela melhoria de qualidade de vida das pessoas, pela dignificação de Portugal. Num dia importante para Penafiel, para o nosso Conselho, minhas senhoras e minhas senhoras, o vosso aplauso para um dos fundadores do Partido Socialista, Almeida Santos. Queridos camaradas, antes de mais o candidato, um abraço e as minhas felicitações por teres aceitado candidatar-te pelo nosso partido à Câmara de Penafiel. Pois José Luís Carneiro, um velho amigo, embora ele seja novo, a verdade é que já somos amigos há muitos anos. Fui muitas vezes à terra de que ele é o Presidente de Câmara, de Baião. É uma terra de que eu gosto muito bonita. Fica quase em frente da casa onde viveu o Bessa de Queiroz, uma das minhas admirações mais fiéis de sempre. E o jovem, que agora acaba de falar, Magalhães se revelou aqui um excelente orador. Hoje a juventude pode ser um alfobre de orador. No meu tempo não era. Eu era uma ligeira exceção. Porque foi sempre refilado. Eu comecei muito cedo a combater pela democracia e pela liberdade, a combater o regime ditatorial em que nasci. Nasci no ano de 26, no ano em que a ditadura começou, e vivi durante todo quase meio século que durou a ditadura de Salazar e Gaetano, na esperança de que ela desaparecesse, e só desapareceu já perto do fim do meio século. Mas sempre a combater. Primeiro em Coimbra, fui um estudante revolucionário, fui, não extremista, nunca fui extremista, mas fui revolucionário, sempre. No 7º ano do liceu, que eu era aliás o urso, eu fui acusado de comunista. Eu não era comunista, nem nunca fui comunista matriculado, digamos assim. Mas também nunca considerei que os comunistas tivessem os defeitos que o Salazar nos impunha. Encontrava neles. E por isso mesmo eu admiro os jovens que hoje são aquilo que eu tentei em vão ser e não consegui. Depois fui para Moçambique, quando me formei, porque tinha feito uma viagem com o Orfeu a Moçambique e vi tais coisas do regime colonial que resolvi escrever um livro em que falava em tudo que merecia ser condenado. Depois a direção do Orfeu quis oferecer um exemplar do livro, 300 páginas, 2 edições. Foi um dos livros que eu publiquei até hoje com mais êxito em termos de vendas. Pois, meus queridos amigos, queriam que eu dedicasse o livro ao Salazar. Nem pensar. E o livro lá foi ter ao Salazar sem um dedicatório. O que é que fez o Salazar? Escreveu para a Mulher da República uma carta ao estudante de Direito então da Almeida Santos, em que dizia: recebi e agradeço o seu livro, etc, etc, com uma gentil dedicatória da direção do Orfeu, não deixou passar. Aquele burro não tinha lado, era na malandra. Aquele burro não tinha lado, mas era malandro. E fez muito mal a este nosso país. Como aliás todos os ditadores fazem mal aos seus países. Não há memória de um ditador de quem não haja queixas bem fundadas contra ele. Depois disso fui para a África, fundei o grupo dos democratas de Moçambique,
à base dos advogados, normalmente, na altura, o maior número dos contestatários, no maior número estavam incluídos os advogados. Hoje ainda, em grande medida, são uma das classes mais esclarecidas e haja em vista o nosso candidato. Mas, vindo o SADIC, depois de 25 de abril, para o primeiro governo, e continuei a lutar, como sempre tinha lutado, pela liberdade e pela democracia. Fui sempre um combatente pela liberdade e pela democracia. Por isso, fui socialista antes do Partido Socialista, fui socialista depois do Partido Socialista, depois não. Durante todo o tempo em que vigorou e continuará durante muitos anos a vigorar e a ter êxitos o Partido Socialista, isso faz de mim um indivíduo feliz sempre que vejo que, não direi bom exemplo, o meu exemplo não é nada que se recomenda, a verdade é essa, apesar de tudo. Mas cheguei a presidente do Partido Socialista. E não sei também porque bulas fizeram de mim presidente honorário. E vocês não fazem a ideia de que este título, presidente honorário, é aquele que mais me honrou sempre e mais continuará a honrar. Porque foi presidido neste cargo por dois grandes amigos meus. O Tito de Moraes, o António Macedo, dois grandes amigos, e o Fernando Bal, uma das minhas referências políticas de sempre. Portanto, se eu sou pelo menos comparável a qualquer deles, eu gosto muito deste meu título e é talvez aquele que me dá mais honra e mais alegria e mais satisfação. Depois fui ministro de várias pastas, talvez alguns saibam. Fui do ultramar, embora sei o nome de ministro do ultramar, porque não convenha regressar a esse nome. Um nome muito esquisito, ministro da coordenação interterritorial, ninguém sabia o que aquilo queria dizer, mas a verdade é que libertei-me do nome maldito que vinha de trás, com muita satisfação minha. Ajudei a fazer a descolonização, fui talvez o principal opereiro da descolonização, sobretudo em termos de escrita e da negociação. Negociei todos os acordos e redigi a maioria deles. Não direi na totalidade de todos eles, só não contribuí para a redação, senão na fase final em que corrigir os erros de escrita no caso de Angola. Os três partidos que lutavam em Angola, a guerra de Angola, como sabem, foi uma guerra entre três partidos, fizeram questão de ser eles a fazer a proposta, a apresentar ao governo português, e eu só tive que corrigir o português, porque no resto não havia muito a corrigir, era à vontade deles, não a nossa. Mas nos outros casos de discussão de descolonização, de acordo de descolonização, eu fui o principal agente e o principal escriba desses acordos. Alguns mesmo escrevi sozinho. Uma das outras honras que eu tenho, pequena vaidade, eu devo ter sido, desde sempre, na história da legislação portuguesa, o legislador que mais leis fez. Não garanto que fossem todas boas, mas garanto que foram muitas. E ninguém bateu o meu recorde. Muitas filas sozinho, outras filas em pequenos grupos, ajudado por outros grupos, mas muitas filas sozinho. E algumas delas das mais graves e mais difíceis de fazer. Lembro-me, por exemplo, que fiz a lei da conservação da nacionalidade portuguesa. Tudo era português, azuis, amarelos, verdes, no tempo de Salazar. Tinha-se o problema de saber quem é que tinha direito a continuar português. Havia os generosos que diziam é preciso uma lei generosa. Eles nem pensavam, tirem-me daqui e façam a lei que quiserem. Essa lei tem que ser muito restritiva, porque se não for uma lei restritiva, Portugal afunda-se. Todos os africanos que lutaram ao lado dos nossos exércitos durante 10 anos de guerra, quereriam ser portugueses, como é óbvio. Lamentavelmente não podemos dar-lhe essa condição. Muitos outros gostariam de ser portugueses, tem que ser um critério muito restrito. Se quiserem substituam. Mas quem faz a lei sou eu. Fiz uma lei que só era português.
português, ou só tinha direito a ser português quem fosse bisneto de cidadão português. Os outros podiam entrar um a um à bicha, em fila, expondo o seu caso pessoal, e normalmente entravam aqueles cidadãos que, pela sua qualidade intelectual, política, etc., mas sobretudo a quem Portugal devesse favores, e esses também entraram um a um. Foi assim que eu impedi que Portugal cometesse o erro que cometeu a Inglaterra. A Inglaterra quis ser generosa. E ao fim de alguns meses fez um critério muito elástico, e ao fim de alguns meses Londres era a cidade mais indiana do mundo, da Europa. E, meus caros amigos, em política tem que ser não apenas bom legislador, mas ser um legislador sensato. Eu creio que foi. Depois deram 8 dias para fazer a lei sindical. 3 votações, 3 empates. Não se conseguiu votar. À quarta votação, um votante que tinha votado connosco passou-se para o lado da unicidade sindical, que era a tese do Partido Comunista. Mas esse mesmo que propôs, que mudou de atitude, disse com uma condição: quero que a lei seja feita ali pelo Sr. Ministro Almeida Santos e que seja feita dentro de 8 dias. Eu disse, mas eu nunca vi uma lei sindical, nunca li. E nunca fui sindicalista, não sei nada de sindicalismo, mas é você que faz. Mas quero uma lei democrática e quero uma lei, qual era a outra condição? Feita pelo Sr. Ministro Almeida Santos, eram as 2 condições. Bom, o que é que eu fui fazer? Li a lei inglesa e a lei francesa, ninguém podia discutir a praticidade da Inglaterra e da França. E percebi que ser possível ou não, num partido único, num sindicato único, dependia do quórum que se pusesse na lei para a formação de um sindicato. E vi que na Inglaterra e na França o quórum era de 50%. Eu, 50% do quórum, além de outras condições. Quando li a lei para votarmos, o Dr. Álvaro Cunhal, com o qual eu me dei sempre bem, devo dizer, o Dr. Álvaro Cunhal desatou os berros contra mim. E disse: você acaba de liquidar o sindicalismo, e estou a perceber, disseram que queriam uma lei democrática. Eu fiz uma lei democrática. Fui ver quais eram os países democráticos que podiam servir de exemplo. Acho que ninguém duvida da democraticidade da Inglaterra e da França. E aquilo que está a zangar ali o Sr. Dr. Cunhal é o quórum que eu propus. Eu já percebi isso. É o quórum que eles têm nas leis deles. Eu proponho esse quórum. É claro que ele percebeu que a unicidade sindical tinha sido às malgas. Não era mais possível nunca, na última votação para um sindicato único, votarem todos os trabalhadores mais um a favor da unidade e não da unicidade sindical. São histórias do meu papel como modesto legislador. Muitas outras eu podia citar. Devo dizer, é um dos meus maiores orgulhos. Na altura falava bem. Era um bom pau-rabor desde Coimbra. Desde Coimbra era um bom orador. Agora venham aqui saber o que é um bom orador. Não foi capaz, já tinha esquecido. E ouvi 3 bons oradores, 2 bons oradores. O meu amigo José Luís Carneiro já o conhecia como tal. E o jovem é que não o conhecia, não tinha ouvido falar, mas conheci-o agora, e meu caro amigo, prepare-se para ser uma vedeta na oratória portuguesa. Prepare-se para ser. Os meus orgulhos como socialista foi também o meu papel na... Eu não fiz parte do grupo que fez a Constituição, porque eu estava no governo, não fazia parte dos deputados que fizeram a Constituição, mas acompanhei de perto, como é óbvio, e até fiz alguns textos para poderem ser utilizados e depois apresentados por nós. Mas claro, eu tinha muito que fazer, fazia muitas viagens. O meu papel como orador não foi no período constitucional, não foi no pós-período constitucional. E devo dizer-vos uma coisa. O Partido Socialista veio depois a demonstrar, primeiro, que era um partido sensato. Não basta ser inteligente, não basta ser corajoso,
não basta ter boas ideias políticas, é preciso ter ideias sensatas. E nós tivemos sempre, e eu disse Galo, pessoalmente, particularmente, fui sempre um político sensato. O próprio Mário Soares, que elegi muitas vezes ele de mim, acabou por sempre me dar razão. E hoje afirmo isso mesmo. É um dos meus grandes amigos, tenho pena que já estejamos onde estão velhos como estamos, e que ele ultimamente me tenha pregado um grande susto. Ele está melhor da doença que teve, mas agora queixa-se das pernas, está com dificuldade de locomoção, etc. Já não é o jovem que foi durante estes anos todos, até recentemente. Mas ainda é um grande político, ainda é um homem de grande coragem, ainda fala todos os dias para o país. É raro o dia que ele não diz qualquer coisa. Ao contrário de mim, que me remeti aos livros, já vou em 33 livros à volta disso. E a minha paixão hoje é comunicar as minhas ideias através da literatura, através dos livros escritos. Ainda quero ver se escrevo mais um ou dois, porque ainda tenho mais alguma coisa para dizer. Mas a verdade é esta: a minha estafa está feita. Tinha a escrever, escrevi. Tinha a fazer, fiz, e não me iludo. Tenho 87 anos. 87 anos é muito ano. É muito ano. Eu até ainda agora me tinha explicado o carro porque é que ainda tenho a saúde que tenho, e a genica que tenho, e a atividade que tenho. É porque eu, que em Coimbra, fui além de um bom estudante, um bom político. Fui um grande atleta para a época. Fui um dos melhores. Alguns diziam que eu era o melhor jogador de vôlei do país na altura. Mas como calculam, hoje eu não teria altura para jogar vôlei. Precisava de 1,90m ou 1,95m, e eu não tenho. De maneira que acabou. Foi um sonho do passado. De qualquer modo, também a genica não dava para isso. Fui um bom jogador de basquete e até joguei ainda 3 jogos de rugby. Na altura não havia prática de rugby frequente e também não gostei. Mas como era muito forte, lá conseguia empurrar os outros melhores que eles me empurravam a mim. Enfim, e o facto de ter chegado a Moçambique com um belo físico fez com que eu, que também nadava, também era nadador, todos os dias fosse almoçar à piscina. Levava as revistas de direito, eram lá que as lia, dava ali umas abraçadas valentes e mantive-me muito forte até que vim para aqui. Quando vim para cá, desporto acabou, não havia. E então qual foi o único desporto que pratiquei? A ginástica. Impus a mim mesmo fazer meia hora de ginástica todos os dias de manhã, antes de qualquer outra coisa que tivesse que fazer. Ainda hoje fiz. Continuarei a fazer. E por isso não parece assim tão catequético como sou. Ainda estou muito catequético, mas não tanto, não pareço tanto, mas estou. E queria dizer-vos o seguinte: aconselho a todos os jovens que façam ginástica. Imponham a si próprios uma disciplina física séria e esforçada. Mas não pode ser de vez em quando. Tem que ser todos os dias. E a primeira coisa, antes de mais nada. E pode ser que no fim cheguem à conclusão de que devem a isso a saúde que vão ter, com certeza, tal como eu estou a ter até tarde. Bom, mas ainda raciocino politicamente. Ainda vibro com o que está a fazer e com o que se passa com o meu partido. É por isso que estou aqui hoje. Ainda cá estive há pouco tempo, outra reunião qualquer. Antes não tinha vindo muitas vezes, mas já vim várias vezes, em várias campanhas. Mas recentemente estive cá, porque gosto desta terra, acho esta terra muito bonita. Esta terra muito bonita. Isto é uma terra antiquíssima, velha. E tudo que é velho tem qualidades que os novos não têm, tenham paciência. A inversa também é verdadeira. E até mais verdadeira do que desta versão. Claro que a gente com a idade vai perdendo faculdades, mas ganha outras. E essas ainda vocês não ganharam todas. Ainda precisam envelhecer um pouco mais para terem a experiência que eu hoje tenho. Ora bem, era só para dizer o seguinte: eu li o currículo do nosso candidato e vi nele um futuro Presidente de Câmara
desta terra que ele escolheu, a Câmara desta terra que ele escolheu. Ele vai ser o Presidente de Câmara de... E o nosso candidato a ser um dos que no futuro vai agitar este problema com maior veemência ainda do que as defesas que fizeram da sua própria Câmara. São muito precisas, mas não saltam o outro. Portanto, é preciso progredir no poder local, que esse é o único que tem direito a aumentar o poder. Pela razão simples que estão cada vez mais longe dos centros universais de poder que haveremos de ter no futuro. Portanto, até aqui, crescer. A partir daqui, renunciar a alguns poderes por transferência para órgãos de poder mundial. Isto é fundamental. Quem não perceber isto, não percebe nada. Não me preocupa a Câmara desta tão simpática e tão bonita. Vai ficar em boas mãos. Como não me preocupa de Baião. Embora Baião, em meu entender, não diga que usurpou um grande Presidente de Câmara, mas talvez tivesse deixado livre para poder candidatar, e creio que deixou, mas ele não se candidatou, portanto o erro é dele. Queridos amigos, chegou a hora de calar, mas acho que vos disse duas ou três coisas que deviam pensar nelas. A maior parte dos problemas, mesmo ao nível das juntas e das câmaras, não se resolve sem resolvermos o problema de tirar o poder aos tecnocratas e entregá-los, em certa medida, talvez em maior medida, aos políticos. Os políticos já mandaram. Já deixaram de mandar, têm que voltar a mandar. PS, 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 PS.